Olá, professor! Olá, professora! Este vídeo é para você que prestará o concurso público do município de Lins, agora em 2024, para o cargo de professor da Educação Básica 1, tá bom? O objetivo com este encontro é apresentar 3 textos legais do município que têm relação, que foram indicados no concurso, né, no edital do concurso, e que têm relação com as questões específicas da educação, tá bom? Então, os documentos que eu vou abordar ao longo deste vídeo são alguns aspectos, né, alguns artigos do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, da Lei Orgânica do Município e do Estatuto do Magistério Público, tá bom? Municipal. Embora eu vá fazer aqui alguns destaques, aqueles que eu considero que são relevantes e que possivelmente, né, possivelmente não, mas que podem ser solicitados pela banca, eu friso a importância da leitura dos documentos na íntegra, tá bom? Por isso, na descrição do vídeo, eu deixo o link, né, o caminho para os 3 documentos legais. Combinado? Então, vamos lá. Vamos iniciar aí os nossos estudos. Eu venho dizendo que o estudo para o concurso, ele tem uma importância muito grande, mas que ele não é um fim em si mesmo. Nós estudamos com o objetivo de conseguir uma vaga, né, uma vaga pública, mas o mais relevante mesmo é a utilização desses conhecimentos que nós adquirimos para a efetivação do nosso cargo. Tá bom? Então, vamos pensar dessas duas formas. Nós vamos estudar para entender o conteúdo e para conseguir passar na prova, mas, para além disso, para conseguir de fato exercer um cargo, né, uma função com bastante qualidade. Então, vamos começar pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Lins. E eu quero chamar bastante a atenção, porque houve no ano passado, no finalzinho do ano passado, né, em novembro, final de novembro de 23, algumas alterações significativas em relação aos prazos indicados nesse estatuto. Tá bom? Então vamos ficar atento em relação a isso. Deixa eu só reposicionar minha câmera que eu tô achando que ela está um pouquinho torta. Licença, pessoal. Pronto, acho que assim vai ficar melhor, vai ficar mais posicionadinho. Então vamos começar do primeiro artigo, que é o artigo que indica a natureza da lei. Por que a lei foi criada? Então, esta lei foi criada para disciplinar direitos, responsabilidades e deveres dos funcionários públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Lins, tá bom? Então, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal. O prazo, este é um item que sempre aparece nos editais de concurso, né? Então, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período de tempo. Então, este prazo é indicado no concurso porque está aqui na lei do Estatuto dos Funcionários, tá bom? E também, assim, até mais do que isso, está na Constituição Federal. Por isso que é indicado esta periodização ou esse prazo, né, de validade do concurso, tá bom? Aqui é a primeira grande alteração ou significativa alteração que houve em relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. A posse, né? Então vocês foram aprovados no concurso público, o nome de vocês saiu no edital, né? Aquela felicidade, alegria, e ótimo, tem que ser mesmo, né? Porque é uma conquista. Então, o nome foi publicado no edital, né? No Diário Oficial, melhor dizendo. E quanto tempo vocês têm para assumir esse cargo, para tomar posse do cargo? Antes, esse período era de 30 dias, mas presta atenção porque agora reduziu pela metade. Vocês vão ter 15 dias contado da data da publicação do ato de nomeação, tá bom? Então, são 15 dias para tomar posse do cargo. Mas acontecem imprevistos. Às vezes a gente está trabalhando em outro emprego, até que a gente consiga fazer o desligamento, extrapola, né? Nós vamos ver que vai extrapolar esse prazo. Então, dentro deste prazo, vocês, agora candidato, mas já sendo, né, candidato efetivo da vaga, o prazo, vocês podem solicitar, né, este
uma ampliação deste prazo. Então, o prazo previsto neste artigo poderá, não é deverá, tá bom? É uma possibilidade. Poderá, a critério da autoridade nomeante, ser prorrogado por até 30 dias, desde que assim o requeira fundamentadamente o interessado. Então, o interessado pode fazer a solicitação e pedir uma prorrogação desse prazo de 15 dias para 30 dias. O prazo de 30 dias não foi alterado, tá bom? O que foi alterado mesmo foi aqui o prazo de 15 dias. Bem, esta contagem poderá ser suspensa até o máximo de 60 dias, em caso de motivos de saúde, né? Ou de falta de saúde, na verdade. Presta atenção aqui também, tá bom? Porque antes, esta suspensão poderia acontecer até 120 dias, em até 120 dias, né? Mas agora não é mais assim, agora são 60 dias que esta prorrogação para tomada de posse pode acontecer. Tudo bem? Outra alteração foi em relação ao estágio probatório, tá bom? Então vamos ler como está agora. O estágio probatório para os funcionários públicos municipais da Prefeitura e da Câmara de Lins, tá bom? O estágio probatório é o período de 3 anos, antes eram 2 anos, agora são 3 anos, tá bom? 3 anos de exercício do funcionário público, contados a partir de sua nomeação em caráter efetivo, durante o qual, aí tudo bem, então vimos a primeira parte. O funcionário público municipal de Lins fica em estágio probatório por 3 anos. 3 anos. Durante esse período, ele será avaliado mensalmente, então mês a mês, pela chefia imediata. Essa também é uma alteração. A cada final de 6 meses de efetivo exercício, será reavaliado pelo chefe imediato, com base nos dados constantes da ficha funcional encaminhada pela Divisão de Recursos Humanos, sujeito a acompanhamento pelo assistente social lotado no Departamento de Recursos Humanos, sob o seu desempenho nos seguintes aspectos. Então, veja que vão ser feitas avaliações mensais e semestrais também. Tá bom? E nessa avaliação, o que será avaliado? Como eu venho dizendo, né, em outros momentos, é muito importante saber os critérios de avaliação que serão utilizados, para que a gente saiba o que estão prestando atenção em relação ao nosso trabalho, tá bom? Então, o que será avaliado? A assiduidade, quer dizer, se você comparece todos os dias ao serviço, a sua pontualidade em relação à entrada, saída, entrega de documentos, entrega de materiais solicitados, eficiência no trabalho, se você realiza aquilo que lhe é de competência de maneira eficiente, né, de maneira com qualidade. O outro critério, aptidão e dedicação ao serviço, se você se mostra dedicado, se você não se mostra displicente, né? Eu dou risada porque a grande maioria dos professores com os quais eu trabalho, eles atendem plenamente a essas características aqui, né? Pontualidade, aptidão, dedicação ao serviço, disciplina, se são sujeitos disciplinados, responsáveis, né? Seguidores dos combinados sociais, das leis e tudo mais, e também o cumprimento dos deveres e das obrigações funcionais. Quer dizer, o que se espera deste profissional? Que ele prepare as suas aulas, né? Que ele prepare os momentos de encontro com os alunos, que ele entregue a documentação, enfim, todas as ações, né, que são inerentes ao nosso trabalho docente. Tá bom? Então, esses são os critérios que serão avaliados ao longo desse período de 3 anos. Tá bom? Isso vale para nós professores, para coordenador, para diretor e para todos os demais funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal. Lembrando que nós estamos estudando, né, o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Então, outra alteração, em decorrência da alteração anterior, né, como o prazo de período probatório passou de 2 para 3 anos, então o funcionário nomeado em virtude de concurso público adquirirá estabilidade após esses 3 anos de efetivo exercício, tá bom? Então, após 3 anos,
cessa o estágio probatório e agora sim o funcionário é efetivo naquele cargo. Eu vou pular lá para o artigo 64, porque os demais eu entendi que, embora sejam extremamente importantes, talvez não tenha uma implicação tão direta nos nossos objetivos atuais, tá bom? Por isso que eu pulei para o 64, mas reafirmando o que eu disse anteriormente, vale a pena, e a minha orientação é que leia o documento como um todo. Tá bom? Então vamos ver os deveres. Eu peguei as últimas provas da VUNESP e analisei em relação às, aos documentos dos municípios, o que normalmente ela pergunta, né? Quais são normalmente as questões, os questionamentos. E normalmente ela vem perguntando nos últimos tempos, né, em relação principalmente aos deveres dos funcionários para os cargos, tá bom? Então, assim, até buscando saber se de fato o candidato, né, conhece os seus deveres, tá bom? Então, por isso que o meu foco aqui, meu enfoque vai ser em relação aos deveres. Depois eu vou falar um pouquinho dos direitos também, porque, né, não dá pra gente ficar também só com os nossos deveres. Mas aí, quando eu for falar mais específico da questão dos professores. Então, são deveres do funcionário, além dos que lhe cabem em virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral, de sua condição de servidor público, quais são os outros deveres? Comparecer ao serviço com assiduidade, pontualidade e nas horas de trabalho extraordinário quando convocado, por escrito, com 24 horas de antecedência. Então, vamos prestar atenção aqui. Primeiro critério é assiduidade, quer dizer, comparecer ao trabalho, que é um dos critérios, inclusive de avaliação. Mas aqui tem uma questão que pode ser, talvez, solicitada pela banca, né? Então, a VUNESP gosta de colocar uma situação problema, uma contextualização, e pode falar de uma determinada professora, um determinado servidor público, que foi convocado em caráter extraordinário para participar de uma festa ou de uma atividade extra e tudo mais ao seu serviço, né? Mas que tem correlação. Como isso tem que acontecer? Essa convocação precisa ser por escrito e com 24 horas de antecedência. Outro dever do funcionário público municipal: cumprir as determinações superiores, representando imediatamente e por escrito quando forem manifestadamente ilegais. Então, se o meu chefe, né, se o meu superior está praticando algum ato ilegal, eu tenho o dever, é aí que está dizendo, né? Eu tenho o dever de fazer a representação deste ato, mas não adianta eu ir lá falar para alguém. Eu preciso fazer essa representação por escrito e imediatamente. Eu não posso ficar protelando, não posso demorar, passar 4, 5, vários dias ou até meses, tá bom? Outro dever: executar os serviços a que lhe competir, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Quer dizer, fazer com dedicação, né? Cumprir com zelo, com presteza, ou seja, rapidamente, né? Com dedicação, sem ficar enrolando aquilo que foi solicitado. Outro dever é tratar com urbanidade os colegas e o público em geral, atendendo este quem? O público em geral, sem preferência pessoal. Então, não adianta eu omitir uma informação para uma pessoa, porque eu não gosto dela, por exemplo, e apresentar a informação para outra, né, porque eu gosto. Ou atender a uma solicitação porque concordo com o jeito de determinada pessoa e não atender a solicitação simplesmente porque eu não gosto ou não concordo com o jeito de outra pessoa. Então, todos precisam ser tratados indistintamente, tá bom? O público em geral. E os colegas de trabalho precisam ser tratados com urbanidade, ou seja, com o respeito esperado entre pessoas adultas, né? Pessoas maduras, tá bom? Então, não posso desrespeitar, gritar, por exemplo, né? Não pode. Outro dever do funcionário público municipal: providenciar para que este
para que esteja sempre atualizada ao assentamento individual, sua declaração de família, de residência e de domicílio. Então, se mudar de endereço, precisa levar lá no RH da prefeitura. O novo endereço. A mesma coisa, se era solteiro e se casou, precisa levar a certidão de casamento lá na prefeitura. O contrário também, era casado no ato da nomeação, né? No ato da tomada de posse. Então, leva os documentos, leva a certidão de casamento. Se separou, houve, né, a separação, precisa fazer toda essa alteração. Teve filho, enfim, a nossa vida precisa estar devidamente documentada, né? As mudanças que acontecem na nossa vida precisam estar devidamente documentadas lá no nosso assentamento pessoal. Tudo bem? Manter cooperação e solidariedade com relação aos companheiros de trabalho, né? Acho que é uma consequência aí do tratar com urbanidade. Quer dizer, nós temos que levar em consideração que nós estamos sempre trabalhando, visando atender a população. Essa é a função do funcionário público municipal, estadual e todos os outros, né? Todos os funcionários públicos. Quem é o nosso cliente? Quem é o cliente, né? Muito mal usada a palavra, mas quem é o cliente? A população em geral, né? Então, este é o meu foco. Para que isso aconteça com qualidade, eu preciso tratar aqueles com os quais eu trabalho com cooperação e solidariedade. Porque às vezes a minha indisposição com um colega de trabalho acarreta má atendimento ao público. E é isso que não pode acontecer, tá bom? Um outro dever: apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convencionalmente trajado ou com o uniforme que for determinado. É até um pouco engraçado, né? Quer dizer, tem que ir trabalhar com uma roupa que que seja condizente, vamos falar assim, que seja condizente com o local onde nós trabalhamos, tá bom? E um outro dever é representar aos superiores sobre irregularidades e que tenha conhecimento, né? Então, sabe que tem alguma coisa acontecendo, alguém está agindo de uma maneira inadequada, precisa avisar aos superiores, tá bom? Zelar pela economia e conservação de material que lhe for confiado, quer dizer, tudo aquilo que está sob a minha guarda não é meu, é público, né? Foi comprado com dinheiro público, então é público, então não é de minha posse, né? Eu estou neste momento cuidando, foi a mim confiado, né? Então eu tenho que cuidar, zelar, né, pela economia e pela conservação destes materiais. Atender com preferência, outro dever, atender com preferência a qualquer outro serviço, às requisições de documentos, papéis, informações ou providências destinadas à defesa da fazenda municipal. Também, né, é algo muito comum. Então, foi solicitada uma documentação para que a fazenda municipal possa, né, se defender, enfim, tem que ser tratado com prioridade, tá bom? Em relação às outras atribuições que teremos. Outro dever: apresentar relatório ou resumo de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei, regulamento ou regimento. No caso do professor, né, dos funcionários da educação no geral, tem uma série de documentos que nós precisamos elaborar, uma série de relatórios, sejam individuais, sejam coletivos, planilha de atividades. Então, todos esses documentos, todos esses textos, né, todos esses relatórios, resumos, enfim, eles precisam seguir os prazos determinados pela nossa chefia imediata. No caso dos professores, é o coordenador pedagógico que define esses prazos, normalmente, tá bom? Outro dever: sugerir providências tendentes à melhoria ou ao aperfeiçoamento do serviço. Então, se eu sei que tem algo que pode ficar melhor em termos de atendimento ao público, em termos de serviço prestado à comunidade, a minha função é apresentar estas melhorias, né, essas sugestões de melhoria. Veja que a palavra aqui, gente, é sugerir, o verbo, né? O verbo é sugerir, não é impor e não é determinar, tá bom? É apresentar, fazer as sugestões, para que o grupo como um todo possa ir, ou os superiores possam fazer as avaliações. Ser leal às instituições a que servir, obviamente, né? O funcionário precisa ser leal e precisa manter observância às normas legais e regulamentares.
tem que seguir as regras, tá bom? Se a regra não tiver bacana, não tiver legal, precisa ver as instâncias adequadas para fazer as sugestões ou as possíveis adaptações à regra, mas precisa seguir as regras, tá bom? Atender com presteza, né? Atender com solicitude, com serenidade, rapidez, né? Presteza, dedicação. Quem? O público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e da administração. Então, a gente vai apresentar, né? Vai prestar informações que são necessárias. Aquelas que são sigilosas nós não vamos falar, tá bom? E outra coisa que nós temos que fazer com presteza é a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, alguém está precisando de uma declaração de matrícula, por exemplo. Não é o caso, porque nós que somos professores, não somos nós que emitimos a declaração de matrícula, mas supondo que seja isso, precisa apresentar com presteza, tá bom? Tem que ser, não pode ficar demorando, fazendo a pessoa ir e voltar muitas vezes. Outro dever, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, que também tem a ver com as regras, né, com a moral administrativa, e representar contra ilegalidade ou abuso de poder. Bom, não tem nada aqui que seja tão, na minha opinião, né, que seja tão novo para nós. Acho que segue aí realmente o que a gente entende que são funções, né, dos funcionários públicos municipais. Bom, vamos agora para o artigo 65, que indica o que é proibido. Então, são proibidas ao funcionário toda ação, então agir, ou omissão, saber e não falar, capazes de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Especialmente, e aí vem uma lista de ações que são proibidas. Dentre elas, eu vou destacar só uma, que eu acho que ela é de suma importância. Especialmente, na minha opinião, né? Mas não é a única, exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho, tá bom? Então, revistinhas de não pode, tá proibido, a palavra é proibido, tá bom? Então, esses são os destaques, né, que eu gostaria de fazer em relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Mas agora vamos ver alguns aspectos da Lei Orgânica do município de Lins. A lei orgânica, ela é um código de conduta, parece um código de condomínio, parece o código do nosso condomínio. Então, tem uma série de orientações em relação ao que vai ser feito pelos funcionários da Câmara, vereadores, presidente da Câmara, enfim, tem uma série de orientações, não, uma série de indicações, né, de normativas, uma série de normatização. Mas eu vou destacar só o título, o capítulo referente à educação. Acontece que, como toda lei municipal, esta também, o que está indicado aqui em relação ao capítulo da educação, decorre de leis maiores, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então não tem tantas novidades, tá bom? Para não ficar repetindo aquilo que já é sabido, por exemplo, os princípios de ensino, né, que já é sabido por todos e tudo mais, eu vou dar destaque àquilo que na minha leitura, não apareceu em outros documentos, tá bom? E o que eu vi de novo, que está na lei orgânica do município, referente à educação e que pode ser de relevância para nós. A questão da merenda escolar. Existe uma organização, uma indicação normativa quanto a como vai acontecer o cardápio, a elaboração do cardápio e outros aspectos da merenda escolar. Então, no artigo 226 é indicado que o poder público garantirá o fornecimento de merenda aos alunos matriculados nas escolas e nas creches que estejam sob a sua administração. Merenda na escola pública é gratuita, né? Tem merenda, então tá garantido isso.
com a qualidade, tem que ter qualidade exigida pelo Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualmente chamado de Fundeb. Observando sempre o seguinte, então, como que vai ser preparada, organizada as questões relativas à merenda escolar? Primeiro, vamos ver o cardápio. Então, o cardápio da merenda escolar deve ser programado de modo a suprir, no mínimo, 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados em creche, pré-escola e ensino fundamental. Então, o cardápio tem que atender pelo menos 15% daquilo que é indicado de nutrientes básicos, né, para as crianças de cada uma das etapas, tá bom? Ainda em relação à merenda, o cardápio deve ser elaborado por nutricionista habilitado, com responsabilidade solidária pela confecção da merenda. Então, precisa ser alguém que de fato tenha formação específica, né? Até para saber qual é a quantidade nutricional, o que cada alimento tem de quantidade nutricional e chegar nesses 15% no mínimo. A elaboração do cardápio deve ser feita de forma a promover hábitos alimentares saudáveis, então tem que, né, disponibilizar para as crianças uma alimentação saudável, respeitando-se a vocação agrícola da nossa região e a produção rural. Então, dê preferência comprar, né, alimentos dos produtores rurais locais, inclusive para poder, entendo, né, que é uma forma de estimular a agricultura familiar. Acho muito interessante esse aspecto. Um outro destaque é que a rede municipal de ensino promoverá no dia 13 de maio de cada ano o dia do debate e denúncia contra o racismo. Então, como eu disse, né, está atendendo também a uma normativa maior que está na própria LDB, né, o dia 13 de maio, como o Dia Mundial Dia Mundial não, Dia de Combate, né, de denúncia, de debate, denúncia contra o racismo, 13 de maio. E no artigo 231 fica determinado que o município desenvolverá a educação infantil e prioritariamente o ensino fundamental, cabendo-lhe assegurar vagas suficientes para esse atendimento. Então, quando nós estudamos a LDB, eu destaquei que aparecia que na LDB aparece os municípios serão responsáveis pelo ensino fundamental e educação infantil, e os estados pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Depois, quando nós estudamos as diretrizes curriculares nacionais gerais, está indicado lá que normalmente os anos iniciais do ensino fundamental ficam a cargo do município, os anos finais a cargo dos estados. Bom, eu destaquei na ocasião que eu via nisso uma indicação de prioridade de atendimento do ensino fundamental pelos municípios, né? E o educação infantil seria ali um segundo momento. E aqui na Lei Orgânica do município de Lins, isto aparece bastante destacado, tá bom? Inclusive com a palavra prioritariamente. Então, o município vai atender primeiro o ensino fundamental e depois, né, a educação infantil, embora não esteja indicado aqui, mas fica subentendido, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o nosso estatuto, né, o estatuto específico do Magistério de Lins. Então, vai indicar aí uma série de deveres, direitos, obrigações que cada um, né, cada funcionário público do quadro do magistério precisa ficar atento, tá bom? Vou fazer alguns destaques. O primeiro é para que o estatuto foi feito? Qual que é a finalidade que ele atende? Então, ele atende a finalidade de incentivar, coordenar, orientar o quê? O processo educacional do magistério, objetivando o mais amplo desenvolvimento do educando, preparando-o para o exercício da cidadania. Então, veja como é coerente com o que eu tinha dito em relação à finalidade da atuação dos funcionários públicos no geral. Quer dizer,
Este estatuto foi criado com a finalidade de incentivar, coordenar e orientar o processo educacional para quê? Como meio, né? Como meio de atingir o grande objetivo que nós temos, que é o desenvolvimento do educando e o preparo dele para o exercício da cidadania, tá bom? Vivendo a própria cidadania. Além disso, esse estatuto que nós estamos estudando tem a função de valorizar os profissionais de educação, garantindo-lhes o bem-estar e as condições de desenvolver o seu trabalho no campo de atuação. Então, cuidar ali para que ele possa desenvolver um trabalho de fato de qualidade, tá bom? Então, esta lei, ela vai seguir alguns princípios, que são princípios fundamentais da educação nacional. Quais são eles? Já está indicado, né? São princípios de ensino que aparecem, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na LDB. Então, gestão democrática da educação é um princípio indicado nessa lei. O aprimoramento das qualidades do ensino público municipal, então, encontrar formas, né, de aprimorar, deixar melhor, né, este ensino oferecido, a valorização dos profissionais do ensino, que de fato realmente se efetiva por meio da efetivação deste estatuto, e também a oferta da escola pública gratuita de qualidade para todos. Então, a ideia é, à medida que eu organizo melhor a vida profissional daqueles que compõem o quadro do magistério, mais chances, né, maior possibilidade de atingir, de conseguir criar uma escola pública gratuita que de fato tenha muita qualidade. Bem, então vamos pensar um pouquinho sobre o que é gestão democrática. Quem é professor sabe, a gente fala muito nessa expressão, né? Mas afinal, o que é gestão democrática no Estatuto dos Funcionários Públicos, no Estatuto do Magistério de Lins? Então, a gestão democrática da educação consistirá na participação da comunidade interna e externa à escola, na forma colegiada e representativa, observada a legislação pertinente. Então, o que significa isso? Que é a formação, né, a garantia de formação de pequenos grupos representativos dos demais, né? Então, por exemplo, a Associação de Pais e Mestres, a APM, é um grupo de pais e de professores que representa a todos, né? Que representa a todos. Grêmio estudantil, que é uma outra forma colegiada, né? De decisões. Então, Grêmio estudantil é um grupo de alunos que representa os interesses de todos os alunos daquela comunidade escolar. Então, isso é de fato a gestão democrática, né? Tomada de decisões a partir desses grupos colegiados. Tudo bem? O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo do quadro do magistério ficará sujeito a estágio probatório por um período de 3 anos, assim como acontece atualmente com os funcionários de toda a rede municipal, né, de serviço. Então, para todos os funcionários públicos municipais, a partir de agora, né, já faz um tempinho, que o estágio probatório é de 3 anos também, assim como acontece no caso dos funcionários do magistério, né? Durante o qual seu desempenho deverá ser avaliado. Então, antes, os funcionários no geral eram avaliados por 2 anos e os professores por 3. Agora já não é mais assim. Todos são avaliados durante 3 anos, tá bom? Então, o estágio probatório para todos os funcionários, incluindo os funcionários do Magistério Público Municipal, é de 3 anos, tá bom? Durante esse estágio probatório, o servidor terá seu desempenho avaliado a cada semestre de efetivo exercício, considerados os seguintes fatores. São os mesmos fatores indicados para os demais funcionários: assiduidade, pontualidade, disciplina e cumprimento dos deveres e das obrigações, eficiência, aptidão para o trabalho, dedicação ao serviço. Não são os mesmos critérios que os demais, tá bom?
Então, voltando a dizer, né, que a VUNESP normalmente gosta de questionar em relação aos deveres, então vou destacar aqui também quais são os deveres, alguns deveres específicos dos profissionais do magistério de Lins, tá bom? Então, o integrante do quadro do magistério tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas comuns aos demais servidores, deverá. Então, os funcionários públicos municipais que fazem parte do quadro do magistério precisam seguir as obrigações comuns a todos os outros funcionários. Mas, além dessas obrigações, o que mais? Tem uma série aí, né? Uma série de outros deveres, mas eu vou destacar alguns, tá bom? O primeiro que eu quero destacar é que é um dever empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando métodos que acompanhem o processo científico da educação. Então, o que é importante aqui? Entender que o processo educativo escolar é um processo educativo formal. E sendo um processo educativo formal, ele precisa estar alicerçado em conhecimento científico. Então, os conhecimentos pedagógicos precisam ser de ordem científica. Então, o que é o conhecimento científico? É o conhecimento que foi pensado, que decorre de métodos específicos para a sua obtenção. Então, a nossa atuação como profissional da educação precisa decorrer de processo científico, tá bom? Isso é super importante. Como nós adquirimos os conhecimentos educacionais a partir da ordem dos conhecimentos científicos? Estudando, pesquisando. Tá bom? É a nossa principal forma de obtenção de conhecimento sempre. Outro dever que nós temos é o de incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, demais educadores e a comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática. Só existe uma forma de nós vivermos a democracia: vivendo. Né? Não adianta falarmos sobre relações democráticas, precisamos viver relações democráticas. E para que a gente possa viver essas relações, nós precisamos incentivar a participação. Inclusive para a formação dos colegiados, para a formação, né, da Associação de Pais e Mestres, do Grêmio Estudantil e de outros órgãos colegiados que existem dentro da escola. O diálogo é uma outra forma de nós conseguirmos efetivar os ideais democráticos e a cooperação. Isso, assim, eu acho de uma riqueza e de uma importância social muito grande. E cabe também a nós essa ação de incentivar, incentivar a participação, o diálogo e a cooperação. Guardar sigilo sobre assuntos de natureza profissional, eu acho que isso daqui também é super importante, porque é um dever relacionado à ética profissional. Então, tem coisas das quais sobre as quais nós não podemos falar, né, que demanda nosso sigilo, nosso respeito, sobretudo nós que atuamos com crianças pequenas, né? Isso vale para todos, né? Para todos os alunos, né? Indistintamente. Mas para quem atua diretamente com crianças pequenas, ainda mais nós vamos ficar atentos em relação ao sigilo profissional, tá bom? Outro dever que eu quero chamar a atenção é o dever de cuidar para que não haja qualquer manifestação de preconceito social, né? Então, fazer discriminação de ordem social, racial, religiosa, ideológica ou de qualquer forma. O que é ideologia? Formas de pensamento, né? As formas, tô falando aqui de maneira muito genérica, mas tudo aquilo que sustenta o nosso jeito de pensar, ou a nossa forma de pensar, que não é individual, né? Ela decorre das nossas vivências e tudo mais. Então, se nós temos que cuidar para que não haja qualquer uma dessas formas de preconceito, sobretudo nós, educadores, precisamos ficar muito atentos para não sermos agentes
né? Nossa, isso seria gravíssimo, né? Sermos agentes de manifestação de preconceito. E eu disse em outra ocasião que a melhor forma de vencer o preconceito é o conhecimento. Quanto mais conhecimentos nós temos sobre as coisas, menos nós caímos na tentação de ter um conceito antecipado, né? Antecipar um conceito. Preconceito, estabelecer o conceito antes de conhecer de fato as coisas. Se tiver algo que nos cause estranheza, antes de emitirmos qualquer opinião, precisamos conhecer melhor sobre o assunto, em profundidade, tá bom? Por isso a importância do conhecimento científico. E um outro dever é cumprir as determinações superiores, representando imediatamente e por escrito quando forem manifestadamente legais. Está reproduzindo aqui, né, repetindo o que já havia sido indicado lá no Estatuto dos Funcionários Públicos. Mas vamos ver um pouquinho os direitos, né? Temos vários direitos, tá? Os funcionários no geral, mas aqueles que compõem o quadro do magistério municipal, eles têm vários direitos, mas eu quero destacar alguns. Então, além dos direitos previstos em outras normas comuns aos demais servidores, são direitos dos integrantes do quadro do magistério ter ao seu alcance informações educacionais, informações bibliográficas e outros recursos para a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos. Então, fontes de conhecimento. É um direito que nós temos de ter acesso às informações científicas atualizadas, tá bem? Acho assim, um bem de primeira necessidade, né? É o nosso nosso principal meio de conhecimento. Então, temos esse direito garantido aqui pelo Estatuto. Outro direito, ter assegurada, mediante prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação, a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização profissional. Ou seja, é garantido pelo Estatuto formas de ampliação dos nossos conhecimentos por meio da formação continuada, né? Seja por meio de cursos de formação, curso de atualização ou curso de especialização, desde que, né, seja autorizado pela Secretaria Municipal de Educação. Outro direito é pleitear, ou seja, solicitar, né, abrir uma demanda em relação a afastamento do seu cargo. Então, pleitear afastamento sem vencimentos, ou seja, sem receber, tá bom? Para frequentar cursos de graduação, pós-graduação, atualização e especialização profissional na área da educação. Isso é importante, tá bom? Eu quero fazer um curso de medicina, uma graduação em medicina. Então, não dá, tá bom? Mas eu quero fazer uma graduação em letras. Talvez, não sei, né? Tem que pleitear lá o afastamento para ver se vai ser concedido ou não. Veja que é sem vencimento, então sem receber, tá bom? Na área da educação, condicionado ao critério discricionário da administração. Então, a administração pública municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, né, dos funcionários da secretaria, vão dizer se sim ou não, se a sua solicitação foi ou não aceita. Os integrantes do quadro do magistério poderão, uma possibilidade, né, ser afastados do exercício do cargo, respeitado o interesse da administração municipal para os seguintes fins. Então, tem várias situações em que o funcionário pode sair da sua função e assumir um outro cargo temporário, tá bom? Dentre elas, eu gostaria de destacar esta daqui. Então, ele pode pedir o afastamento para frequentar curso de formação, aperfeiçoamento ou especialização no campo de atuação, tá bom? Então, isso é importante, no campo em que atua. Frequentar curso de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado na área da educação. Também é uma outra possibilidade de afastamento do funcionário. Mas tem algumas regras, tá bom? Tem algumas coisas que precisam ser destacadas. Primeiro, os afastamentos previstos nesses dois incisos poderão ser concedidos com ou sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo. Então, pode ser concedido um afastamento com remuneração, mas não é uma obrigatoriedade, tá bom? Pode ser ou não.
vai depender aí dos critérios, né, das considerações específicas realizadas pela secretaria. Uma coisa, quando o funcionário da educação se afasta por conta de mestrado ou doutorado, ele precisa, com vencimento, né? Ele precisa trabalhar ao menos por mais 3 anos. Ele não pode pedir afastamento, pedir desligamento, tá bom? Da função. Então, me afastei por um período para poder fazer mestrado, fazer doutorado. Eu sei que tem várias pessoas que desejam, né, continuar o seu processo formativo, contribuir para a ciência brasileira. Eu acho isso fantástico e assim incentivo sempre que possível. Mas, em tendo acontecido isso, precisa permanecer pelo menos por 3 anos, porque aquele afastamento foi financiado pelo dinheiro público, né? Porque os vencimentos, né, dos funcionários públicos, que não é o meu caso, não sou funcionária pública, mas dos funcionários públicos, decorrem da contribuição de todos os munícipes. Então, precisa ficar mais 3 anos ali para poder para poder oferecer, né, aquilo que foi desenvolvido, né, com o qual, né, esse funcionário se desenvolveu. Tudo bem? Bem, aqui assim foram apontamentos rápidos, né? Eu busquei ser o mais objetiva possível, porque eu também não queria que ficasse um vídeo muito longo, mas desejo que tenha contribuído, ainda que minimamente, para o estudo de vocês, para que ajude cada um que está assistindo a atingir o seu objetivo, que é conseguir, né, esta vaga pública, para que ofereça da melhor forma possível, com muita qualidade, uma educação de fato transformadora, uma educação de fato humanizadora. E uma educação de fato humanizadora humaniza o professor, o diretor, o coordenador e também as crianças. Então, que sejamos cada vez mais sujeitos humanizados, coerentemente com a teoria que eu estudo, que é a teoria histórico-cultural, né? Esse conceito de humanização, ou seja, sujeitos conscientes da nossa ação social, da nossa importância social, da nossa importância coletiva. Tá bem? Desejo muito ter contribuído, desejo que nós tenhamos outros momentos de interlocução e muito sucesso para cada um de vocês. Um abraço.